Oi, gente. Bolsonaro, desesperado, gritou, mentiu, ficou todo irritado e ainda disse que o outro lado, se referindo a Lula fundamentalmente, né, que está liderando as pesquisas, iria legalizar as drogas, iria legalizar o aborto, entre outras coisas. Eu vou abordar as falas do Bolsonaro e é interessante que ele fala de coisas que, ao meu ver, estão boas, como se fossem assim terríveis, né? Por exemplo, em determinado momento ele diz que o outro lado, se chegar à presidência, vai revogar a reforma trabalhista e da Previdência. Bem, a reforma trabalhista que foi aprovada, que o Bolsonaro votou a favor, prometia criar um monte de empregos e não criou. O que ela produziu foi desconstruir direitos trabalhistas históricos sem, com isso, trazer nenhum tipo de benefício. Revogar essa reforma trabalhista é algo que todo mundo que defende a classe trabalhadora deveria fazer. Claro que ele defende os banqueiros e os grandes empresários, então faz sentido que ele, especialmente falando com esse público, tente assustar eles com isso, né? A reforma da Previdência, aprovada durante o governo Bolsonaro, fundamentalmente articulada pelo Rodrigo Maia, vamos lembrar, foi uma reforma que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, porque a maioria dos mais pobres precisaria trabalhar até os 73 anos, já que ficam 8 anos sem contribuir, não é? Em média. Então teriam que trabalhar até 73 anos e a expectativa de vida dos mais pobres não alcança 73 anos, o que significaria que os mais pobres, a maioria deles, não se aposentariam. Então a reforma que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, da maioria dos mais pobres, é uma reforma antipovo, contra a classe trabalhadora. Revogar ela seria algo muito positivo, né? Revogar o teto de gastos também muito positivo. Então, tomara que Lula eleito faça isso aqui, viu? Revogue a reforma trabalhista, revogue a reforma da Previdência e revogue o teto de gastos. Tomara. E ainda sugeriu que o ex-presidente vai legalizar as drogas e o aborto. Aí o Lula não vai enfrentar esses debates, né? Nem sei a posição pessoal do Lula em relação a isso, mas ele não vai enfrentar esses debates porque o Lula ele não se posiciona contra em temas que ele vai contra a maioria da população. Né? A maioria da população brasileira é culturalmente conservadora. Eu, por exemplo, defendo a legalização da cannabis. Né? Defendo a legalização da interrupção da gravidez e os direitos reprodutivos da mulher, eu defendo como parte dos direitos reprodutivos da mulher. Mas sei que essas posições que eu tenho não são ponto pacífico dentro da esquerda. E respeito pessoas de esquerda, do ponto de vista econômico, que discordam de mim nesses pontos. Né? E por ser uma coisa que não é nem totalmente pacificada na esquerda, eu acho que a probabilidade de Lula tentar enfrentar esse debate é baixa. Isso teria que acontecer com a eleição de um congresso que defendesse essas pautas, ou talvez pela via judicial, como foi nos Estados Unidos, no caso Roe versus Wade, né? No caso do aborto. Né? Então, isso daqui essa parte aqui é a invenção da cabeça dele. Já a reforma trabalhista, da Previdência e do teto de gastos, Lula, Glaze e o PT têm falado em revogar essas reformas. Então isso daqui realmente não é invenção, não. E são coisas que eu também defendo. Aí ele diz assim, se tudo isso fosse colocado em prática, como estaria a economia no Brasil? É isso que querem? Porque ele está falando assim? Porque ele já está sentindo que boa parte do mercado financeiro já está pensando em se aproximar de Lula e abandonar o Bolsonaro. Então essa fala do Bolsonaro mostra isso, né? Mostra esse desespero, esse medo de ser abandonado pelo mercado financeiro. Agora, se tudo isso fosse colocado em prática, como estaria a economia do Brasil? Bolsonaro, vamos lembrar como estava a economia do Brasil em 2004, em 2005, em 2006, em 2007, em 2008? Muito melhor do que está agora, mas muito melhor mesmo. A inflação não era a que nós estamos vivendo, o valor do salário mínimo era maior em termos relativos, não nominais, mas em termos relativos, porque a moeda brasileira estava muito mais valorizada, né? O real se desvalorizou intensamente, aliás, uma política
do seu Paulo Guedes, que defendeu a desvalorização do real. Então, Bolsonaro, você usar o tema da economia como se fosse uma coisa que você se destaca positivamente em comparação com o Lula, não é uma boa para você fazer essa comparação, não é? Porque a gestão do Lula foi uma gestão muito melhor na economia do que a sua. Mas enfim. Aí ele diz, vamos de novo ficar ao lado do abismo, é uma ida sem retorno, todos têm que ser responsabilidade. Não pensem que tem apego à cadeira. Ah, não? Mas tem o compromisso. Aí ele diz um absurdo terrível. Vamos lá. Deus me colocou e só Deus me tira. Não. Quem colocou você lá, lamentavelmente, foi a maioria do povo brasileiro através do voto. E, felizmente, esse mesmo povo tem a oportunidade de retirar você de lá e colocar uma outra pessoa nessa cadeira. Não foi Deus que colocou, nem é só Deus que tira. O povo tem esse poder. E eu sei que você, Bolsonaro, gosta muito de ditadores, fez um vídeo recentemente elogiando ditadores, né? Mas você ainda não é ditador no Brasil, felizmente, né? Aí ele termina dizendo, o outro lado já conhecemos, tem gente que quer essa porcaria volte para cá, né? Ele também, vale a pena lembrar, voltou a atacar ministro do Supremo, ao afirmar que nossa liberdade está ameaçada por alguns atores, fazendo referência à prisão do deputado Daniel Siqueira, né, ordenado pelo Alexandre de Moraes. Não vai ser o chefe do executivo que vai jogar fora das 4 linhas. São 2 ou 3 que esticam a corda. Ele está falando das 4 linhas da Constituição. Então, a prisão do Daniel Siqueira, ordenada pelo Alexandre de Moraes, foi totalmente dentro da Constituição, né? E aí ele recolocou a segurança das urnas eletrônicas, né? Citando o antigo voto no papel, e signalizou que não vai aceitar o resultado das eleições em caso de derrota. É um negócio de só Deus tira, ele sai derrotado da eleição e diz que não foi derrotado, né? É isso que queremos para o Brasil? Dá para deixar tudo rolar numa boa? Quem chegar, chegou e tudo bem? Bem, você foi eleito no processo das urnas eletrônicas, Bolsonaro. Aliás, não só a presidência, mas foi eleito várias vezes deputado. E aparentemente só agora que você tem grandes chances de perder, né? É aquela coisa, toda vez que existe a chance dele perder, mesmo naquela eleição, quando ele começou a pensar que poderia perder, ele questiona, tem esse álibi, né? As urnas são inseguras. Não. Gente, vai ser muita luta nesse ano e temos que lutar, inclusive, para fazer valer o sistema eleitoral. Isso vai fazer parte da nossa luta. O desespero de Bolsonaro é previsível, tendo em vista a situação dele nas pesquisas, e é interessante ele demonstrar todo esse desespero diante do mercado financeiro. Me parece um apelo assim intenso, emocional, para ver se o mercado financeiro continua apoiando ele e não abandona, como alguns do mercado financeiro já têm sinalizado que pensam em abandonar o Bolsonaro porque pensam em ganhar, né? E estão olhando para as probabilidades e estão vendo que a probabilidade de Bolsonaro ser derrotado é muito grande. E esse pessoal joga para ganhar, né? Então isso explica esse desespero do Bolsonaro nesse evento do BTG Pactual, né? Era o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.